Bom dia, mulheres do reino. Hoje o nosso devocional 12/20. Já olha como passa rápido e é importante a gente não perder nenhuma. Eu deixei apenas de gravar 2, 10 e 11, foi. Eu não gravei, mas hoje eu já estou gravando novamente. Então, hoje é o nosso 12º dia. Nós estamos seguindo os firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Amanhã vai ser, eu falei para vocês que seria eu vinha trazer uma pessoa que eu conheci, um pastor lá no Muriá, e amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, ele estará com a gente. Então, chame as amigas de vocês, pode trazer marido, pode convidar amigo. Amanhã estejam todas aqui, não percam essa oportunidade de receber uma palavra do céu, de uma pessoa que conseguiu, lá no Muriá, ativar várias coisas ali que estavam mortas dentro de nós. Tanto eu, quanto o Anderson, quanto o Marlon, nós ficamos, assim, impressionados com a mensagem, a forma que ele fala, que ele ministra. Por isso que eu pedi muito para ele vir trazer uma palavra para vocês. Então, amanhã ele estará conosco, trazendo uma palavra do emocional ao espiritual. Ele vai explicar para vocês a importância daquilo que a gente faz toda manhã, a importância de nós alimentarmos o nosso espiritual. Então, estejam amanhã, 6 horas da manhã, e convidem várias pessoas para estarem com a gente. Amém? E hoje o nosso tema é profetiza sobre esse vale. O livro, a leitura de hoje é Ezequiel. Ele é bem conhecido, tem até um louvor que fala sobre esse capítulo, profetiza sobre esse vale, mas hoje eu quis trazer essa palavra para falar para vocês a importância de nós profetizarmos, declararmos na nossa vida. Está em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 a 6. Capítulo 37, do versículo 1 a 6. Nós vamos ler apenas esses versículos. O que a palavra de Deus fala? Fiquem atentas àquilo que o Senhor quer falar hoje, nessa manhã, aos nossos corações. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Deus perguntou para ele. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha o que ele respondeu para o Senhor. Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu vou repetir. Deus perguntou para ele assim: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? O que ele respondeu? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: o que o Senhor disse para ele? Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Versículo 6. Porém, tendões sobre vocês,
farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vamos parar bem aqui. Você pode repetir comigo isso? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Pode repetir comigo. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus pela palavra do Senhor. Qual é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje? Primeiro ponto dessa ministração. Está lá na primeira palavra que nós lemos. Quando o profeta Ezequiel disse assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Quer dizer, ele fala, veio sobre mim, nessa versão aqui, a mão do Senhor. Em outra versão, a mão do Senhor estava sobre mim. O grande diferencial na vida de um homem e de uma mulher é a presença de Deus na vida dele. É a presença de Deus. Nós sabemos que o Senhor criou o homem e a mulher, e todo ser vivente é criatura de Deus. Todo homem e toda mulher é criatura de Deus. Mas somente aquele que reconhece o senhorio de Cristo e que Jesus morreu na cruz por nós é que são chamados de filhos de Deus. Somente esses. Todo ser vivente foi Deus que criou. Mas somente aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e que Jesus morreu na cruz por nós é que são chamados de filhos de Deus. O que Jesus disse? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem reconhece Jesus é chamado de filho de Deus. Quantas filhas hoje aqui tem nesta manhã? Quantas filhas? Eu faço questão de pontuar o primeiro ponto e falar sobre essa intimidade com o Senhor, sobre a presença de Deus. Porque eu tenho visto muitos filhos, muitas filhas que têm andado distante da presença do Pai. Quantas vezes nós estamos andando por aí e nós não confiamos na oração que fazemos? Quantas vezes? E muitas vezes nós queremos que outras pessoas orem por nós. Não que não seja importante. Claro que a gente pode pedir para outras pessoas orar. Mas não confiar naquilo que nós oramos, ou declaramos, ou falamos, a gente acaba não entendendo a nossa filiação. O profeta Ezequiel, ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito, ele me levou a um vale de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Se a gente parar para que eu posso falar para vocês, num contexto aqui, em que época aconteceu isso aqui,
profeta Ezequiel, ele viveu e profetizava quando o povo judeu tinha sido levado cativo para a Babilônia. Era contemporâneo do profeta Jeremias e de Daniel. Só que ele teve uma visão. Ezequiel teve uma visão. Só que isso não significa que não foi real. Tem coisas que acontecem no reino espiritual, no mundo espiritual, que não é porque está acontecendo lá que a gente não acha que é real, porque é real. A gente sabe que o mundo espiritual é tão real quanto isso tudo aqui que a gente vê. Só que tem pessoas que não acham isso. Mas o mundo espiritual, ele é tão real, é como se fosse esse chão aqui que nós pisamos, de tão real que o mundo espiritual é. E Deus levou Ezequiel para esse lugar, para essa visão. Deus estava mostrando para ele coisas que iriam acontecer no mundo material. Quando Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos, sequíssimos, esse vale de ossos, a Bíblia fala de muitos secos, era um lugar de morte. Quando a gente pensa assim, a gente lê, a gente canta, mas qual é a impressão que nós temos? Pelo menos a impressão que eu tive quando eu li essa passagem, quando eu fiquei refletindo sobre ela, que essa visão de Ezequiel foi uma visão terrível. Porque ele estava no lugar de quê? De morte. Ele estava em um cenário onde ossos estavam sequíssimos. Era um lugar de impossibilidade, era um lugar de morte, era um lugar onde não existia vida nenhuma. Mas a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. Lá em Brasília, a gente pegou um Uber, eu e a Indiara. Um senhor, ela está aí, eu vou contar essa história. E quando ele viu a gente, ele perguntou para onde vocês estão indo, e nós já estávamos a caminho do evento. Nós já estávamos indo para o Ipicarral, onde acontecia o evento. E a gente falou que nós estávamos indo para um evento no Ipicarral, o evento da igreja. Ele, vocês são de onde? De Belém do Pará. Mano, esse homem começou a chorar. E ele disse, vocês vieram de tão longe. E ele começou a falar, de repente ele falou, olha, eu não sou de falar isso, mas eu vou falar. Eu sou também cristão, eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus do impossível. Vocês sabem aonde eu encontrei Jesus? Ele disse. Perguntou para mim, Pandia. Ele disse, na cadeia, ele falou. E isso já lagrimando, assim. Eu disse, meu Deus, eu falei, que bom, mas que bom que o Senhor falou contigo lá. Eu falei, quanto tempo você passou? Ele falou, muito tempo. Aí eu falei, foi aqui em Brasília mesmo? Ele falou, não. Carandiru. Aí ele começou a falar as piores, que eu não sei nem falar. Carandiru, sei lá. As prisões mais horríveis que vocês possam imaginar. E ele falou, o Senhor me curou, e começou a chorar. E ele falou, que bom, irmãs, que bom que hoje vocês, sabem, vivem isso, olha, vocês podem confiar, ele é um Deus poderoso. Então, esse senhor, eu lendo aqui, eu lembrei dele, porque ele devia estar em um lugar ali, na prisão, um lugar de impossibilidade, um lugar de morte. Quantas coisas esse homem não deve ter visto? Ele era traficante, ele disse que ele era traficante, ele começou a falar o que ele era antes. Então, o cenário dele deveria ser um cenário horroroso. Os ossos dele, as pessoas que estavam ali, deviam estar que nem essas pessoas, esses ossos aqui, sequíssimos. Um lugar de impossibilidade, um lugar de morte. Um lugar onde não devia existir vida nenhuma.
Aí imagina só, e nós passamos por vale. A gente sabe disso. Muitas vezes nós estamos no deserto. Muitas vezes a gente está dentro de um vale. Só que nós, como filhas, será que mesmo a gente estando no deserto, a gente está com a presença de Deus? Assim como Ezequiel fala aqui que ele estava ali nesse vale, mas a mão do Senhor estava com ele. A presença do Senhor estava ali. Quanto mais vale na nossa vida, se nós estarmos no deserto, se a gente está dentro do vale, com a presença de Deus, vale a pena. É melhor estar nesse lugar com a presença do que estar em outro lugar sem a presença de Deus. Quanto que nós estamos desejando a presença dele? O quanto temos, sabe, esse anseio pela presença de Deus? O quanto, sabe? Jesus, ele fala assim na palavra: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Sabe o que Jesus quer dizer aqui? Jesus quer cear com você. Jesus quer estar com você. Ouça a voz de Deus. Ouça. Aceite o convite de Jesus. Abra a porta para Jesus. Abra a porta para Jesus entrar. Será que nós temos a presença? Quando a gente tem a presença, a gente tem tudo. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque é interessante que quando Ezequiel ele chega no vale, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo ao vale, a Bíblia diz aqui no versículo 2 que ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muitos, numerosos, na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Sabe o que é impressionante andar com Jesus? Andar com Deus? Que no meio do nosso vale, do teu vale, no meio do teu deserto, ele faz você andar. Ele faz você caminhar. Eu estou no deserto, eu estou no vale, mas eu estou caminhando. Eu estou andando. Eu não estou parado. Eu não estou de braços cruzados. Você caminha com Jesus, você caminha e ele te mostra. Ele abre a tua visão e você enxerga. Mas você está parado? Não, você está caminhando, você está andando. Quantas situações na sua vida você passou e depois pensou: como é que eu consegui passar por isso? Como foi que eu consegui passar por isso? É porque Deus estava andando com você. É porque a presença de Deus estava com você. Tem a história de Sadraque, Mesaque, que eles estão ali, Abednego, quando eles estão ali, eles foram jogados dentro da fornalha. O rei Nabucodonosor, né, ele olhou para dentro daquele local onde eles estavam na fornalha, o que, que ele viu ali? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vejo mais um, eu vejo mais um. Eles estavam andando na fornalha, os três, só que tinha mais um. Tinha mais um andando com eles. Você se move e Deus se move. Você se move e Deus se move. Tinha um quarto homem na fornalha. O quarto homem estava andando com ele, assim como hoje ele anda com você. Eu não sei qual é o seu vale, eu não sei qual é o seu deserto, mas permaneça firme, continue caminhando. O Senhor está contigo. Ele está andando com você nesse vale. O quarto homem estava andando com eles, assim como está andando com você. Tem um quarto homem na fornalha. Sabe, são tantas coisas que a gente pode falar sobre a palavra de Deus e sobre dizer o quanto é incrível, tantas coisas. Só que
Quando a gente fala sobre um movimento, sobre estar em movimento, a gente entende que ele chamou, quando Deus ele chamou, quando ele chama alguém, ninguém está parado. Ninguém estava dormindo, ninguém estava de braços cruzados. Toda vez quando o Senhor ele chama alguém, a gente sabe que essa pessoa estava fazendo algo. Quando a gente quer pensar em alguém, por exemplo, que estava parado, a gente lembra de Elias, eu sempre lembro dele. O que foi que Deus falou para Elias? Bora, Elias, levanta, bora. Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam pescando. Quando ele chamou Simão, André, eles estavam pescando, pois eram pescadores. O que Jesus disse para eles? Venham me seguir, porque agora eu farei de vocês pescadores de homens. Aí a Bíblia diz que eles largaram as redes imediatamente e foram. E assim foi com todos os discípulos. Nessa manhã eu quero dizer para você, se você está no vale, se você está no deserto, se movimente, porque o Senhor vai caminhar com você. O Senhor vai estar com a mão dele, poderosa, te sustentando e te mostrando os ossos, assim como ele fez com Ezequiel. Como todos eles, assim como eles estavam fazendo algo, Deus veio e chamou. Então se movimente, não fique parado. Você pode dizer, mas eu não sei para onde ir, para onde eu vou. Como é que eu vou entrar em movimento se eu não sei o que fazer? Pergunte ao Senhor. Fale com Deus. Fale com Ele, mas não fique parado. Não fique. Fique em movimento. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais parei. Eu descanso, que é coisa diferente. Descansar é você confiar no Senhor. Aquilo que você não consegue fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, eu faço. Eu entro em movimento. Faça como Ezequiel. Comece a andar no vale. Vai andando pelo vale. Eu estou andando no vale. Eu estou andando no deserto. Só não fique parado. Em nome de Jesus. Mesmo quando você não estiver vendo, Deus continua trabalhando. Mesmo quando você não está enxergando, Deus continua trabalhando, continua fazendo. Aí você pode perguntar, mas por que Deus me leva para o vale? Por quê? E tem muito cristão que tem essa crise espiritual. Né? Por que o Senhor me leva para o deserto? Por que Ele leva a gente para o vale? Por quê? Por que Ele leva? Porque nós somos seres humanos e a gente precisa. Sabe? E esse tipo de coisa, você tem que entender o mais importante, que Deus ele está com você. Deus está com você no deserto. Deus está com você no vale. Isso é o mais importante. Essa é a primeira coisa, se você for perguntar. Você tem que pensar, Deus está comigo. E a segunda é porque precisamos. Porque a gente tem que passar por processos. Nós somos seres humanos. Uma das coisas que me deixa, assim, triste é ver um filho de Deus, uma filha de Deus, vivendo como se não fosse filho. Sabe? Da gente ter consciência de quem é o nosso pai. Se a gente for usar o exemplo de um pai e de uma mãe, qual é um pai, qual é uma mãe, você como mãe, que não quer dar tudo para o filho? Imagina só. Condição de alimento, condição de escola, boas roupas. Quem é que não quer dar o melhor para o seu filho? Quem é que não quer? Imagina, você vai querer que o seu filho saia da sua casa para ir buscar em outro lugar? Ou começar a satisfazer em outros lugares, sendo que ele pode se satisfazer com você, com seus pais, dentro da sua casa?
Imagine só um filho ficar mendigando. O seu filho ficar mendigando. Como é que você, como uma mãe, se sentiria? Como se sentiria? Posso dizer para vocês, é assim que Deus se sente. É assim que ele sente. Porque ele está disponível o tempo todo. Ele está batendo na porta o tempo todo. Ele quer dar descanso para você. Ele quer curar suas feridas. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar alegria. Só que sabe o que acontece? A gente fica mendigando em outros lugares, em outras pessoas, tentando satisfazer naquilo que só Ele pode nos dar. Você tem um pai. Você tem um pai. E esse pai está te chamando. Ele está te chamando. Hoje, nessa manhã, eu vim trazer essa palavra para vocês, para dizer para vocês profetizarem. Ele está chamando assim, filha, filho, profetiza sobre esse teu vale. Pare de mendigar. Deus está te chamando hoje para profetizar. O segundo ponto dessa passagem que eu quero trazer para vocês, Deus não vai liberar você da responsabilidade de ser uma profeta na sua vida, no seu vale, no seu deserto. Ele não vai. Essa responsabilidade é sua. É sua. É você que está dentro do vale. Não é ninguém, é você. E eu sei que muitas vezes é difícil a gente ficar profetizando no vale. Meu Deus, como é que eu vou profetizar? Olha os ossos secos. Eu não vejo vida aqui, eu não vejo. Sabe por quê? Porque a gente está vendo só os ossos. A gente está com medo, a gente está, sabe, andando, parece que só vê os perigos. A gente já mapeou todo o ambiente do vale, todo o ambiente do deserto. E é por isso que é mais fácil a gente profetizar na situação do outro. Pode prestar atenção. Alguém te chama para falar algo, declarar algo, profetizar na vida do outro é mais fácil. Por quê? Porque tu já olhou o teu vale, tu já viu que está tudo difícil, tu já mapeou, tu disse, ai meu Deus, mas está difícil aqui. Já mapeou tudinho ali o ambiente do teu desenho. E aí fica difícil de profetizar. Mas quando chega alguém, como a gente não conhece a dor do outro, a situação do outro, a gente é mais fácil chamar outra pessoa para profetizar na nossa vida do que nós mesmos. Mas hoje Deus está dizendo para você, filha, profetiza. O que ele falou aqui para Ezequiel? Filho do homem. Será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Filho do homem, abre a boca e profetiza. Profetiza. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Por isso, nós precisamos ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Nós precisamos conhecer Ele mais do que qualquer coisa. Ontem eu falei para vocês que eu perdi meu pai com 20 anos de idade. Eu só perdoei a morte do meu pai com 40 anos, depois de 20 anos que eu vim entender o meu Pai Celestial, conhecer Ele realmente. Quantas vezes eu queria criticar pessoas, e até meu marido dizia, poxa, eu pedi para ele fazer, o Senhor dizia, Daiana, sou eu. Aí eu dizia, ai, aí eu voltava, ai, perdão, Senhor, tô aqui, ai, tá bom, Deus. Daiana, quando eu entendi, meu filho, eu não me coiso não com homem, não, com pessoas. E nós passamos a amar o ser humano e ver ele de outra forma. Quando você conhece o Pai, você precisa conhecer o Pai. Quando você entende, você vai dizer assim, agora eu sei. Ah, Deus.
Eu sei que ele está dizendo, filha, profetiza sobre isso. Profetiza, assim como ele falou. Então, profetiza Ezequiel. Profetiza Indiara, profetiza Gilda, profetiza Kátia, profetiza Maria, profetiza Tâmara, Lidaci, Ruth, profetiza. Quando a gente vê ali na passagem, na palavra de Deus, quando Lázaro morre, Marta e Maria vão atrás de Jesus. Jesus, Lázaro está doente. Aí daqui a pouco a Marta, que era mais sanguínea, chega na presença de Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor demorou demais, Lázaro já morreu. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece que Marta ainda não sabia quem era Jesus. Então, ele disse assim para ela: Marta, essa situação aconteceu, não foi para a morte, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. A tua situação, minha irmã, não é para a morte. Não é para a morte. É para glorificar o nome de Deus. Aguenta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Não se afoba, não. Deus tem uma palavra para você hoje. Não fique se atropelando. Não fique. Nós precisamos entrar em movimento, sim. A gente tem que se movimentar, sim. Mas se movimentar não significa se atropelar. Não fica atropelando. Ah, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque depois que Deus disse para Ezequiel, então profetiza sobre esses ossos, Ezequiel ficou calado, esperando o que era para ele profetizar. Ele não saiu se atropelando, falando, não. E aí, Deus disse para ele, disse assim, ossos, escutem a voz do Senhor. Ossos, escutem a voz do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequiel fez conforme o Senhor tinha falado para ele. Porque é assim que faz um profeta. Você sabe o que é profetizar? Profetizar é falar o que está no coração de Deus. É comunicar as palavras do Senhor. Então, se você vai profetizar sobre o seu vale, sobre a sua vida, você precisa estar o quê? Convicto de estar falando aquilo que está no coração de Deus. E não se mover por emoção, por sentimento, não. É o que Deus está falando. Sabe por quê? Porque às vezes profetiza, aí às vezes você profetiza e nada acontece. Aí a gente tem que saber prestar atenção se o que está profetizando não é apenas o quê? Sentimento. Qual é o primeiro sinal de uma profecia que vem do Senhor? Essa profecia ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se você não sabe o que profetizar, profetize a palavra. Declare a palavra. Declare a palavra de Deus. Se você tá assim, agoniada, está ansiosa, não sabe o que fazer, o que você vai profetizar? Oh, meu Deus, o que eu devo lançar? Lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Eu lanço toda a minha ansiedade sobre o Senhor, porque ele cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu não vou me preocupar com o meu casamento. Eu não vou me preocupar se vai haver separação ou não. Você começa a declarar sobre a palavra de Deus. Deus diz que o homem e a mulher são só uma carne. O que Deus une, o homem nenhum separa. Declare a palavra. Declare a Deus diante dessa situação. Declare, profetize a palavra de Deus.
Se você quer refletir em relação ao que o Senhor falou sobre abundância, você declara, o que ele diz? Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Se nós não temos uma vida de forma abundante, o problema está em quem? Em nós ou em Deus? O que nós estamos falando errado? O que nós estamos fazendo errado? Profetiza a palavra de Deus. Começa a profetizar sobre esse vale, sobre essa situação, começa a profetizar. E situações serão mudadas. Hoje, a partir de hoje, você vai começar a profetizar a palavra de Deus. E você vai ver. Circunstâncias serão transformadas. Cenários serão mudados. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Para finalizar, Ezequiel se colocou de pé e profetizou. 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 Talvez hoje a sua fé, sabe, esteja pequena. Não esteja fortalecida. Então você vai dizer, Deus, aumenta a minha fé. Deus fortalece a minha fé. Porque de uma coisa eu tenho certeza e eu posso falar para vocês. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Não está morto. Ainda tem vida. Nesse vale de ossos secos. Ainda tem vida. Coloque essa mão no seu coração, que nós vamos falar agora com Deus. Coloque essa mão no seu coração, que nós vamos falar com Ele. Nós vamos orar sobre essa situação. Comece aí onde você está a falar com Deus. Coloque a mão no seu coração e comece a falar com Ele. Qual é a situação que você está vivendo que precisa ser mudada? Coloque essa mão no seu coração. Pai amado, Pai amado, Pai amado. Nós te agradecemos por esta manhã, Pai. Pela tua palavra, pela tua presença entre nós. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando pensamos que você não está com a gente, mesmo quando a gente fica pensando que você não está, que nada está acontecendo, mas você está ali, você está com a sua mão poderosa. Mesmo quando a gente está no vale, você está com a gente. O Senhor não nos abandona. Obrigada porque a tua mão continua sobre nós, assim como sobre a vida de Ezequiel. Nesta manhã, Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos vales, os nossos desertos, todas as situações impossíveis para o homem, que pareciam ser impossíveis, todos os sonhos que nós julgávamos mortos. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti. Todas as áreas da nossa vida que pareciam não ter jeito. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti. Senhor, aumenta a nossa fé. Ensina-nos a confiar em Ti, somente a Ti, em qualquer circunstância. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, Pai, a Tua voz doce. Antes de abrir a nossa boca, que as nossas palavras estejam alinhadas com a Tua palavra e com o Teu coração. Alinha nessa manhã, Senhor, a nossa fala. Alinha com o Teu coração, alinha com a Tua palavra. Nós rejeitamos toda palavra de derrota, todo medo, toda ansiedade, toda incredulidade, todo desânimo, toda morte, tudo nós rejeitamos. E hoje profetizamos vida sobre aquilo que parecia morto. Ainda tem vida, ainda tem vida. Profetizamos esperança onde havia tristeza, cura onde havia dor, restauração onde havia ruínas. Em nome de Jesus, Senhor, que cada mulher aqui presente se levante como uma profeta diante do seu vale. Elas podem estar vendo ossos secos, mas o Senhor, nesta manhã, pedem para elas se levantarem e começar a andar, declarando aquilo que o Senhor diz, e não as circunstâncias.
e não as circunstâncias. Nós cremos, Pai, que ainda há vida, que ainda há vida. Nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar qualquer situação, qualquer cenário, mudar histórias e fazer nascer esperança, onde ninguém mais vê possibilidades. Que teu Espírito Santo de Deus nos conduza, Pai. Que ele permaneça hoje conosco. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Não tem um louvor assim? Ainda tem vida aí. Creia nisso. Se levante. Profetiza. Profetiza, filho do homem, sobre esses ossos de vale secos, sequíssimos. Não importa. Comece a profetizar. Amém? Chame amanhã mais mulheres, que amanhã o pastor vai estar com a gente. E vocês vão receber uma mensagem poderosa